Bom dia, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a diaconisa Midian. Nós vamos tratar mais uma vez na continuação da nossa quinta lição da nossa escola dominical, o reinado de Acasias, trazendo hoje a nossa quarta devocional com o tema que é tratado: Deus deu aos seus o espírito de poder. O texto base, ele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A palavra de Deus é bem clara que Ele nos dá o Espírito de poder. Quantas vezes, diante da dificuldade, nós ficamos temorosos, nós ficamos atônitos, mas o Senhor, esta manhã, vem falar muito forte ao teu coração que o Espírito que Ele nos dá é Espírito de poder, é um Espírito que traz em nós prudência, né? Quantas vezes a gente olhando para as dificuldades do nosso dia a dia, as pelejas que encontramos, né? A vida não está fácil, servir a Deus não é fácil. E quantas vezes a gente vem sentir esse medo, mas nós precisamos trazer o entendimento da palavra de Deus. Precisamos abraçar e trazer vivo dentro de nós o que o Espírito Santo nos diz, que Ele nos dá um espírito de poder. Aleluia, glória a Deus. Então, isso é muito importante trazer essa lembrança. E no texto que nós vamos tratar no domingo, que está lá em 2 Reis, capítulo 1, sobre a história do rei Acasias, aquele homem que caiu e ficou com um ferimento muito grande sobre aquela cama. E ele juntou os mensageiros e mandou consultar outros deuses. E aqueles mensageiros, quando estavam a caminho, Deus veio a Elias em sonho e disse: Elias, vai encontrar esses mensageiros. E Elias foi. Sem dúvida, para fazer a vontade de Deus é necessário muito coragem. E fazer o que Elias foi fazer naquele momento, segundo a ordem de Deus, sem dúvida, não foi uma tarefa fácil, porque ele sabia que dentro daquela situação, sem dúvida, veriam rebordosas sobre a vida dele. E Elias foi encontrar aqueles mensageiros e disse: olha, o que é que vocês vão fazer? Consultar deuses em outro canto. Será que em Israel não existe Deus? E ele disse: olha, volta lá e diz a ele que ele não vai viver, mas ele vai morrer dessa doença. Pode ir. E os mensageiros voltaram e quando disseram ao rei, e o rei disse: por que foi que vocês já voltaram? E ele disse: nós encontramos um homem que ele mandou voltar. Porque quem serve a Deus precisa ter autoridade. Precisa ter autoridade no que se fala, tendo certeza de quem mandou falar. Então, quando Deus usar você e mandar você falar, não se atemorize não. Fale, porque quem está com você é maior do que quem está no mundo. E Elias, naquele momento, cheio de Deus, mandou aquele recado. E quando eles começaram a descrever como foi o homem que mandou o recado, o rei disse: foi Elias.
E Elias, sem dúvida, sabendo da rebordosa, a palavra de Deus diz que ele foi embora para o deserto e subiu no monte, no morro, e lá ele ficou. E o rei mandou o mensageiro com mais 50 soldados para prender Elias. E quando o mensageiro chegou e disse: olha, homem de Deus, o rei mandou te chamar. E Elias disse: olha, se eu sou realmente homem de Deus, como vocês estão dizendo, vai descer fogo do céu e vai consumir vocês e todos esses soldados. Você e os mensageiros, os soldados que vieram com você. E assim como Elias falou, desceu fogo do céu e consumiu tanto o mensageiro quanto aqueles soldados. E mais uma vez o rei mandou outro mensageiro e mais 50 soldados, e eles fizeram da mesma forma. E Elias mais uma vez disse: olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. E mais uma vez desceu fogo do céu e consumiu os 50 soldados, mais o mensageiro. E sem dúvida aquilo, apertou o coração do rei e disse: não, pelo amor de Deus, eu vou mandar mais um. E mandou mais um mensageiro com 50 soldados. E aquele mensageiro, sabendo que Elias era um homem de Deus, a palavra de Deus diz que ele já chegou se ajoelhando e implorando pela vida, para não morrer que nem os outros. E naquele momento que ele chegou implorando, veio o anjo do Senhor e disse: olha, Elias, não tenha medo, vá com eles. E é nesse trecho que eu quero me apegar. Não tenha medo. Então, quando Deus mandar você fazer, faça. Se é a obra de Deus, se é a vontade dele, se é entregar o que Deus manda, não tenha medo, porque o Senhor, ele é contigo. Ele te dá espírito de ousadia e não espírito de medo. Então, se sobre você existe algum tipo de medo de como vai ser o amanhã, medo do que vai enfrentar, medo do desemprego, medo das doenças, medo do que quiser que seja, o Espírito do Senhor hoje fala ao teu coração que Ele te dá um espírito de ousadia, um espírito de poder. Então, mais uma vez, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Para terminar, eu vou te dizer: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Que esta manhã você seja inundado por esse Espírito. Em nome de Jesus. É assim que eu peço. E assim que eu sei que o Espírito vai estar tocando a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.